Minha diretoria, hoje eu tenho um recadinho muito legal para dar para vocês. Você tem um carro financiado, acho que todo mundo quase tem um carro financiado, né, e tal, e não tá dando muito para pagar, ou então a parcela tá muito alta e tal, ou então você deixou de pagar e o banco já tá em cima de você e tal. Revise hoje, irmão. Dá uma olhadinha nesse link aqui, só para você consultar qual é a tua situação, porque talvez eles consigam até 70% de redução do valor da dívida. Então, conversa com eles lá, porque realmente a coisa pode ficar bem melhor do que você imagina para você. Mas hoje eu estou aqui para falar do Flamengo e usar o Flamengo como um exemplo do futebol brasileiro e dos porquês que o treinador, mesmo estrangeiro, não consegue aplicar no futebol brasileiro um futebol tão bem jogado quanto os clubes de elite da Europa. Primeiro ponto, o dinheiro, né? Eles têm um time de 500 milhões, nós temos times de 50, 100 milhões. Então, evidentemente, a maior qualidade técnica vai para lá. Tirando isso, nós vamos para a questão de que nós somos formadores. Então não dá para igualar, mas dá para dar uma melhorada. Né? Alguns jogos nossos aqui, você fala, pô, dá para jogar mais do que isso. Né? Alguns não, acho que a maioria dos times aqui, quando a gente olha, a gente fala, dá para jogar mais do que isso. E aí manda o treinador embora, e aí o treinador brasileiro não serve mais, e aí vai buscar o treinador europeu, e aí a maior parte dos treinadores europeus também não conseguem fazer os times jogar, e eles vão embora, e chamam o argentino e tal. E a gente fica nesse círculo de discurso raso, de dizer, o treinador brasileiro está ultrapassado, preciso do treinador fora, isso resolve meu problema, pau, aí não resolve, você inventa mil desculpas. Quando, na verdade, senhores, o cenário é muito, muito claro, muito, muito fácil. E basta você querer não ser vira-lata em alguns sentidos para você entender que não é que o treinador brasileiro é desqualificado, é burro, que não tem treinador no Brasil. Né? Não é isso. É que tem uma lógica por trás disso, muito simples de compreender, e eu vou usar o mês de junho do Flamengo para você entender. O Flamengo, nesse mês de junho, ele vai fazer 8 partidas. Tá? Dessas 8 partidas, o Flamengo fará 5 viagens. O dia seguinte ao jogo, normalmente, ou é recuperação ou é folga. Isso considerando que o voo de volta não aconteça no dia seguinte. Tá? Eu estou considerando, assim, com muito otimismo. Então o Flamengo não vai ter nenhum dia de folga. Olha que loucura. Os jogadores do Flamengo não terão nenhum dia de folga. E as viagens de volta serão todas após o jogo, no mesmo dia. Tá? O Flamengo vai estar no Rio de Janeiro no dia seguinte de todos os jogos, o que evidentemente não vai acontecer. Mas se isso acontecesse, o Flamengo teria 8 jogos, 13 treinamentos, porque o dia seguinte ou é recuperação ou é folga, né? Muscular e tal. Nenhum dia de folga e 5 viagens para fazer no mês de junho. Esse time aqui não vai evoluir. Esse time está morto. Esse time não vai evoluir. Tá? Ele vai ter muito pouco tempo para evoluir. Os treinamentos são assim, um treinamento, uma recuperação, um treinamento de jogo. 2 treinamentos de jogo. Não tem condição de evolução. Agora vamos ser mais justos. Eu não vou mexer nas viagens, os jogos evidentemente não tem como mexer, não vou mexer nas viagens, não vou mexer nos dias de recuperação, mas vou colocar que esses jogadores vão ter pelo menos 4 vezes no mês, dos 8 jogos, o dia seguinte ao jogo de folga, que é razoavelmente metade do que seria o normal, que seria ele folgar sempre após cada jogo. Mas vamos colocar metade. 4 vezes eles folgariam. O seu time treinaria 9 treinos no mês. 9 treinamentos no mês. Você acha que taticamente dá para evoluir um time? Você acha que coletivamente, com intensidade, tudo que o futebol é hoje, você acha que dá para com isso você fazer um processo justo? Agora, vamos imaginar que o Flamengo tem um calendário quase europeu. E esse calendário quase europeu, vamos considerar que não é o momento final dos torneios, que aí você joga quarta e domingo que nem aqui, mas no momento razoável. Então, mesmo assim, eu não vou botar que o Flamengo joga só domingo, não. Vamos botar que o Flamengo vai jogar 6 partidas, ou seja, um meio de semana livre, o outro ele joga, um meio de semana livre, o outro ele joga. E aí o Flamengo vai fazer 6 partidas no mês de junho. Olha que loucura. Vou botar 5 folgas. Um dos jogos o Flamengo não vai folgar. Após o jogo eles continuam trabalhando normalmente, não vai ter. Só 5 jogos vão ter folga. E 3 ou 4 viagens. Já caímos o número de viagens aqui também, para uma menos ou 2. O Flamengo teria 6 jogos, 5 ou 4 folgas, 3 ou 4 viagens e 18 treinos. Dobrou o número de treinamentos do Flamengo. Com folga para os jogadores. Porque a folga é importante também, tá? Independente da recuperação muscular que o cara faz no clube, estar com a família, ter um dia para relaxar, tirar a cabeça dali, também é altamente importante na performance do cara. Então veja bem, num cenário onde você consiga organizar de forma mínima de que os times de futebol vão jogar no máximo 6 partidas, ou seja, uma semana cheia, uma semana com jogo, uma semana cheia, uma semana com jogo, você consegue fazer com que o número de treinos vá de 8 para 18, de 9 para 18 treinos. Olha o tamanho da discrepância dessa porra. Que você jogue 6 jogos, você
tenha alguns dias de folga e você diminua o número de viagens. Qual é a possibilidade do futebol do seu time não melhorar diante disso? Você realmente acha que com os números que eu dei aqui no mês de junho, 8 jogos, 13 treinamentos, que com folga reduzidos ficam 9, 5 viagens, você acha que, e 8 jogos, 5 viagens, 9 treinamentos ou 10, você acha que tem alguma chance desse time aqui evoluir? Não é possível, gente. Os treinamentos eles são completamente embolados com recuperação muscular, com puta que pariu, é um caos, entendeu? Não dá pro treinador pegar e falar, não, peraí, vou testar uma formação nova. Não vai. Você tem um dia para treinar, irmão. Tu vai ajustar a formação que você começou lá 2 meses atrás, você não conseguiu uma semana até agora para mudar a formação. E aí você vai ajeitando, você vai trocando o pneu com o carro andando. No outro cenário que eu citei, são 18 treinamentos, contando que você tenha 5 dias de folga, que no primeiro não está considerando isso, está considerando metade das folgas. Aqui você vai ter quase todos os jogos. Ainda deixei um jogo de brecha. Se você tirar esse jogo, aumenta para 19 os treinos. Coloquei 6 jogos com 3 ou 4 viagens. Talvez se você tirar uma viagem, se o jogo for mais perto, ou se você estiver jogando um campeonato mais próximo, com um calendário mais próximo, talvez você tire uma viagem e ganhe mais um dia de treino. Ou seja, talvez a gente esteja falando de 20 dias de treinamento no mês. No outro nós estamos falando de 9. E aí a gente realmente vai continuar essa discussão em cima do conceito de mas o treinador estrangeiro é fundamental, porque não dá para ser brasileiro, porque o treinador brasileiro é ruim. E aí vem o estrangeiro aqui, a cada 10, estatístico, a cada 10, um dá certo. Cada 10, um dá certo. Mesma estatística dos treinadores brasileiros. Cada 10 treinadores que você contrata, um funciona. É a mesma coisa, não muda nada. E você realmente acha que o problema está na nacionalidade ou no preparo do cara? E não no período que ele tem para botar em prática o que ele acredita? Poxa, gente, eu estou dando um número aqui para vocês, claro. Não tem treinamento. Como é que vai fazer? E uma dessas viagens do Flamengo aqui é para Colômbia, tá? E a da Copa do Brasil não foi sorteada ainda. Pode cair lá na puta que pariu também. Não é uma viagenzinha. Tem uma viagenzinha aqui, Rio-São Paulo, uma Rio-Belo Horizonte. A outra é Porto Alegre, que já é um pouquinho mais longa, mas ainda assim é uma viagem aceitável. Tem Colômbia no meio dessa história. Tem o Tolima lá. Então também não é uma viagenzinha, é uma viagem de horas de espera no aeroporto, uma viagem longa, chega lá, Polícia Federal, né? O cara na hora de voltar o mesmo perrengue, perde o dia seguinte de treinamento. Olha o tamanho da merda. Sendo que a gente poderia ajustar isso simplesmente retirando os estaduais da fita e ajeitando os jogos do Campeonato Brasileiro, os jogos mais importantes, com um calendário certinho, tal, 6 jogos no máximo por mês. Numa fase final pode ser 8, tudo bem, mas no normal, né? 6 jogos, todo mundo treinando, evoluindo, um produto melhor para se vender e a gente consumindo mais porque o produto se torna melhor. Mas não, eu não sei o que realmente é muito difícil de entender.